Foi uma sensação muito esquisita pra mim. Era como se a morte tivesse chegado. A gente relembra de que Deus ainda faz milagres, de que Deus ainda cuida, de que Deus ainda está conosco. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você uma história que eu tenho vontade de compartilhar há muito tempo. É uma história que eu compartilho um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que muitos de vocês viveram comigo, mas é uma história que eu nunca deixei registrada em um lugar com várias informações e tudo que aconteceu na íntegra, para que tanto vocês possam conhecer e realmente ver o quanto Deus é poderoso e bondoso e misericordioso, quanto para os meus filhos verem quando eles forem mais velhos. E ter isso aqui documentado é muito especial para mim, então tô muito feliz de gravar esse vídeo hoje. Talvez ele fique longo, mas hoje eu vou contar para vocês literalmente como o meu filho voltou da morte. Ele teve uma parada cardíaca no meu colo e eu vou te contar mais detalhes desse milagre. Queria introduzir também por que eu tô contando essa história agora, que eu vou ter um canal no YouTube, enfim. Eu costumava gravar vídeos para esse canal, eu tirei todos do ar agora, mas eu costumava gravar e alguns de vocês já estão aqui desde aquela época. Lembram que quando eu gravava só tinha o Noah e tudo mais, a vida era muito diferente. E eu parei de gravar vídeos para o YouTube exatamente na época que o Oliver nasceu. Então depois que o Oliver nasceu eu não publiquei mais, eu cheguei a gravar um vídeo, mas eu não publiquei e eu parei de publicar os vídeos. Então eu achei justo a gente retomar a história desde quando a gente parou, de onde a gente parou. Então, ok, eu tava grávida do Oliver, eu tava com 38 semanas e 5 dias, e tava chegando o aniversário do Noah. A gente resolveu fazer o aniversário no finalzinho de julho, que o aniversário dele é 4 de agosto. A gente resolveu fazer no finalzinho de julho pra gente conseguir despedir ali da família com 3 integrantes, começar o mês ali preparados pra receber esse novo integrante da nossa família. E aí que muitos de vocês provavelmente já ouviram essa história eu contando, mas o Oliver simplesmente resolveu nascer na noite anterior à festa do irmão dele de aniversário. Então ele nasceu no finalzinho de julho e foi um parto muito sobrenatural, porque simplesmente ele nasceu. A gente não teve tempo de chegar no hospital, a gente não teve tempo de sair de casa. Eu comecei a sentir as dores, fui pro chuveiro, passei um tempinho no chuveiro, dor aumentou muito forte, muito forte, muito forte, fui pro quarto, falei pro Fred, baby, pega a bola. O Fred pegou a bola de pilates, eu sentei na bola, já senti a cabeça do menino, já levantei, falei, baby, pega, e o Oliver nasceu. O Fred segurou, ele chorou assim que nasceu, foi um momento muito mágico, muito incrível e foi muito sobrenatural, assim, foi inacreditável. Ele mamou, depois a gente foi pro hospital pra ver se estava tudo bem, a gente saiu no mesmo dia. Mas foi assim, uma experiência incrível. E a gente viveu ali 2 meses de muita paz, ele era um bebê muito tranquilo, foi um começo de vida ali muito tranquilo, apesar de ter 2 crianças, né, e se adaptar, puerpério, enfim, mas foi um começo de vida muito tranquilo. E aí que começa a aventura. A aventura já começou no começo, né? Ambulância já no primeiro dia de vida. Quando o Oliver tinha 2 meses de vida, a gente resolveu ir para Brasília. A gente morava em Minas e aí a gente resolveu ir para Brasília para comprar as cadeiras da nossa mesa de jantar. A gente tinha comprado a mesa, não tinha comprado as cadeiras. Aí eu recebi o auxílio maternidade e falei, vamos comprar as cadeiras? Aí a gente foi para Brasília. E quando a gente foi para Brasília, detalhe, o Naí não tem um hospital com UTI, não tinha na época, não sei se hoje tem. Então, desde já a gente viu o primeiro livramento do Senhor, porque se o que aconteceu tivesse acontecido em Unaí, nós não teríamos o Oliver aqui com a gente hoje, muito provavelmente. Então a gente foi para Brasília e na viagem a gente já começou a reparar que o Oliver estava um pouquinho estranho. Eu achei que podia ser reação de leite, sei lá, que eu tinha comido alguma coisa e aí tinha ido pro meu leite e ele tava reagindo, eu achei que era dor na barriga, sei lá. Ele passou alguns dias não muito bem, não como ele era geralmente. E aí ele foi piorando ao longo dos dias que a gente estava em Brasília, na casa dos meus pais. E no sábado, ele começou a ficar muito mal. Um detalhe também, que ele tava acordando de meia e meia hora à noite, ele já dormia a noite inteira. Então, aí ele começou a ficar muito mal, muito inquieto, e nada acalmava ele, e ele, assim, incomodado. E a gente tentou dar banho, tentou colocar no peito, tentou de tudo e ele não se acalmava. Aí o Fred falou, vamos pro hospital. E a gente pegou ele, foi indo se arrumar pra ir pro hospital. E eu lembro de descer as escadas da casa do meu pai, desesperada, já chorando. Tipo assim, alguma coisa tá acontecendo e a gente não sabe o que que é. E ele tava assim, dando tipo uns gritinhos de que tava agonizando. Isso foi tipo do nada. Ele foi piorando aos poucos, mas isso começou do nada.
E aí eu lembro que o meu pai olhou pra mim e falou: vocês querem que eu vá com vocês pra guiar o caminho? Porque a gente não sabia, chegar no hospital, ia ter que colocar no Waze, enfim. E cada minuto conta num momento desesperador como esse. Então ele foi no carro na frente, guiando a gente. E eu fui no banco de trás com o Oliver, segurando ele no colo, né? Fui com ele no colo porque o hospital era bem pertinho. E aí eu fui segurando ele no colo e eu lembro que ele tava dando esses gritinhos meio que agonizantes. E eu segurando ele, tipo, e aí ele parou uma hora de dar esses gritinhos. E eu lembro que o Fred perguntou: Baby, você tá sentindo a respiração dele? E eu não consegui responder porque eu não tava sentindo a respiração dele. Ele parou de dar esses gritinhos, ele tava virado pra frente no meu colo, eu tava segurando ele. E eu lembro que nesse momento que ele parou de dar esses gritinhos meio agonizantes, de muita dor ali, eu lembro que eu senti a atmosfera do carro mudar, sabe? Eu senti eu perdendo as forças dos braços, assim, e das pernas, eu senti... Foi uma sensação muito esquisita pra mim. Era como se a morte tivesse chegado. Foi uma sensação de morte mesmo, assim, foi inacreditável, uma coisa muito bizarra. E quando ele morreu, a gente já tava chegando no hospital, faltavam uns 2 minutos assim pra gente descer do carro. Aí eu falei pro Fred: Baby, eu não tô sentindo a respiração. Só que quando isso acontece, quando isso aconteceu, eu não queria falar, tipo assim, eu acho que ele morreu. Parece que não fazia sentido na minha cabeça eu falar isso. Enfim, parece que você entende o que tá acontecendo, ao mesmo tempo você não entende, fica aquela bagunça na sua cabeça. Daí a gente parou o carro numa vaga lá que não podia, enfim, em qualquer lugar, e a gente desceu do carro. Quando o Fred desceu, ele desceu na frente, abriu minha porta, eu desci. Quando eu desci, que eu fui entregar o Oliver pra ele, eu peguei ele e entreguei assim. Na hora que eu entreguei, eu falei: Baby, eu acho que ele desmaiou. Na hora que eu entreguei o Oliver pro Fred, a cabecinha dele, ele tava aqui no meu colo, a cabecinha dele caiu pra trás assim. E ele já tava mais frio e a boquinha roxa e sem vida já. Daí na hora que o Fred viu, ele se desesperou. Eu também me desesperei, a gente saiu. Eu não sei se a gente fechou o carro, o que aconteceu. Eu sei que a gente saiu desesperado. E a gente desceu no lugar errado no hospital. E aí as enfermeiras falaram pra gente descer pra outro lugar, porque era em outro lugar, o infantil, e foi uma bagunça. E na hora que a gente chegou no pronto-socorro infantil, tinha um bombeiro saindo daí, outro milagre, né? Porque quem chega em hospital público sabe, ainda mais em Brasília, que é bem complicado pra você entrar, pra você fazer qualquer coisa, é uma enrolação, uma demora, e ele chegou sem vida. Então, na hora que a gente tava chegando na porta, tinha um bombeiro saindo e ele viu o Oliver e ele pegou o Oliver do colo do Fred e já levou pra dentro. Então essa prontidão ali foi surreal. E depois, aí a gente entrou junto também, não precisamos preencher ficha nem nada, a gente entrou direto com ele. E todo mundo ficava perguntando pra gente: o que aconteceu, o que aconteceu? E a gente não sabia o que tinha acontecido, porque não tinha acontecido nada. E eles começaram a perguntar: ele caiu? Aconteceu alguma coisa? E a gente não sabia o que tinha acontecido. E aí eles ficavam perguntando peso, e aí eles começaram a fazer a manobra, aquele, assim, sabe, de ressuscitar. Rasgaram a roupa dele, aí começaram a perguntar o peso dele várias vezes, porque eles tinham que fazer um monte de cálculo para poder aplicar as dosagens certas de adrenalina e choque, e sabe, todas aquelas coisas assustadoras de filme. Foi aquilo, foi tudo aquilo, sabe? A gente ficou lá no começo vendo tudo. Eu lembro que eu fiquei do lado era uma sala de vidro. E eu fiquei do lado dessa sala de vidro e eu fiquei olhando pra ele enquanto eles estavam reanimando. E eu só conseguia falar: Jesus, traz meu filho de volta, Jesus, traz meu filho de volta. Eu fiquei repetindo isso várias vezes, sem entender direito o que estava acontecendo. Eu demorei muito pra assimilar, assim, eu não conseguia entender. E fazia, tipo, há 2 semanas antes disso ter acontecido com o Oliver, a gente perdeu um priminho do Fred na família, né? Uma prima do Fred perdeu o filhinho. E eu fiquei tão abalada, ele tinha 3 anos na época. Eu fiquei tão abalada com essa notícia. E eu lembro que tinha uma moça no meu Instagram também, o Instagram dela é Dona de Casa por Amor, eu acho, que ela também perdeu uma filhinha nessa mesma época, uma bebezinha de morte súbita, muito triste. E eu lembro que essas 2 histórias tinham me marcado tanto, eu tava tão imersa pensando tanto nisso, e quando o Oliver teve toda essa parada cardíaca, tudo isso que aconteceu, eu fiquei: meu Deus, o que tá acontecendo? Parece que
Não sei, já era assim eu me preparando para alguma coisa, não entendi direito, mas eu lembro que eu fiquei sem entender, na real, eu não assimilei as coisas no momento. E aí eu lembro que o Fred quando viu o Oliver, o pessoal em cima do Oliver reanimando, ele pensou, o meu filho morreu, ou o meu filho vai morrer agora, porque tinha um homem em cima dele tentando reanimar, então foi muito assustador. Ele falou, meu Deus, vão quebrar as costelas, e ele chorou muito, foi assim, desesperador. E depois que eles viram que a gente estava vendo o que estava acontecendo, eles tiraram a gente para uma salinha e falaram que foi 7 minutos, mais ou menos ali, desde que a gente chegou até o Oliver voltar à vida, né? Eles conseguirem trazê-lo de volta. Mas na minha cabeça, assim, foi umas meia hora, uma hora, sei lá, eu olhando por umas revistinhas que estavam assim, tipo, esperando. E eu lembro que uma moça, que era mãe de uma paciente lá, toda hora ela vinha e ficava falando, olha, eu acho que eles estão conseguindo trazer ele de volta, eu acho que eles sentiram uma respiração, eu acho que isso, eu acho que aquilo. E na minha cabeça, isso não fazia sentido. Eu ficava pensando, como que eu cheguei aqui com uma criança morta e a criança vai sair daqui viva? Não fazia sentido. E aí eu lembro que depois que eles conseguiram trazer o Oliver de volta e tudo mais, tudo se acalmou. Eles pediram a transferência para uma UTI e aí a médica veio conversar comigo e ela falou, Amanda, seu filho realmente chegou aqui em PCR, quer dizer, parada cardiorrespiratória, morto. E a boa notícia é que a gente conseguiu trazer ele de volta, mas a gente não sabe o que aconteceu e a gente não tem como mantê-lo aqui. Então a gente vai mandar ele para um hospital que vai conseguir, né, manter lá e tal. Era uma UTI. E aí a gente foi pra UTI e eu fiquei muito perdida, fiquei muito reflexiva com isso, de como que eu cheguei com uma criança morta e essa criança vai sair viva. Pra mim, isso na minha cabeça no dia não fez muito sentido, não consegui entender. Mas eu lembro, e eu sou uma pessoa muito fraca, era uma pessoa muito fraca, com questões de hospital, de ver sangue, de agulha, de eu tirar sangue, de eu fazer qualquer coisa, eu sempre fui assim. É uma coisa da minha família, assim, todo mundo meio fraco pra essas coisas. E eu lembro que a primeira coisa que eu pensei, quando falaram que que ele ia ter que ir pra UTI, eu falei, baby, eu preciso comer. Eu preciso comer alguma coisa, porque eu preciso estar forte pra eu aguentar ficar lá com ele. Porque eu já tava me sentindo meio assim, e não tinha comido, e tava meio fraca, então eu precisava fortalecer ali. E eu lembro que nos dias que a gente ficou na UTI, nós ficamos 40 dias na UTI. Eu me forçava muito a comer, eu me forçava a beber água, eu me esforçava muito, porque aquilo ali pra mim, tipo, principalmente no começo, que ele tava num coma ali, né? Eu sentia que era o que eu podia fazer por ele, né? Eu podia orar, eu podia estar ali com ele, mas o que eu podia fazer fisicamente, né? Como eu podia colocar essa fé minha em ações práticas? Era comendo, era bebendo água, era tomando banho, tentando me cuidar o mínimo possível, sabe? Então, eu lembro que essa época foi muito marcante, assim, de crescimento mesmo na fé. E eu lembro que quando a gente foi transferido de hospital, né? A gente foi pra UTI. O primeiro médico que pegou a gente na UTI era um médico muito querido, pra não dizer outra palavra, sabe? Muito sincero, digamos. Então, ele entrou na sala durante a noite, ele não tinha conversado comigo antes, ele entrou na sala durante a noite e eu acordei com ele entrando. E na UTI você fica muito perdido, porque eles não chegam e te explicam, olha, isso aconteceu. Tipo assim, você vai tendo que entrar no flow ali, ele já tem tudo, mas você não sabe de nada e aí você fica muito perdido no primeiro dia. E eu tava muito perdida. E o médico que chegou, né, entrou na sala durante a madrugada. Aí eu falei, tá tudo bem, doutor? Aí ele, não tá tudo bem. Isso eu tinha acabado de acordar, eu acordei com ele entrando. Ele, não tá tudo bem. Seu filho teve uma parada cardiorrespiratória e as próximas 24 horas são muito importantes, porque pode ser que ele tenha outra parada cardiorrespiratória e venha a óbito. Aí ele começou a falar que eles entubaram ele com um cano de uma criança de 6 anos. Ele tinha 2 meses na época. Era o único cano que eles tinham para entubar. Então eles tiveram que entubar. E aí ele falou, olha, isso pode ser que altere as pregas vocais, que ele não fale, ou que ele tenha algum problema, uma rouquidão por causa disso, porque machucou muito as cordas vocais. Quando chegou nesse novo hospital, eles trocaram, fizeram um procedimento para trocar.
mas se machucou no tempo que ficou ali, né? Era muito grosso o cano pra garganta dele. Eles não conseguiram achar acesso, então eles pegaram um acesso no joelho dele. Então o joelho dele tava com uma fralda, lembro, enrolada assim, e uma agulha enorme enfiada, uma judiação. E aí o principal, né, é que eles tiveram que aplicar adrenalina, e a adrenalina pode extravasar. Quer dizer extravasar é meio que ela extrapola do limite ali e queima o lugar que fica. Então ela queimou a perna dele, uma ferida muito grande, deu uma queimadura muito grande. E aí essa queimadura, ele falou que podia necrosar e podia ser que ele nunca andasse, podia ser que ele mancasse. Ou seja, como vocês podem ver, ele era um querido muito animador, muito positivo. Tudo que você precisa ouvir no seu primeiro dia de UTI. E ali nós passamos 40 longuíssimos dias, assim, que eu... Gente, foram tantas histórias, tantas coisas que a gente viveu. Mas para encurtar um pouco a história, o principal, assim, a gente estava lendo um livro na época, a gente começou a ler esse livro porque a gente estava lá, chamava Pecados do Deserto, a minha irmã que me emprestou na época. E ele falava sobre a peregrinação ali, o pessoal que saiu do Egito e ficou no deserto por 40 anos. Eu lembro que eu e o Fred conversando, nós estávamos lendo juntos esse livro, ou ele leu primeiro, eu li depois, enfim. Mas eu lembro que a gente pensou nisso e ele falou, baby, a gente tá aqui, pode ser que a gente fique 40 dias ou 40 anos aqui, porque tem, real, gente, na UTI tem crianças que ficam anos, porque não pode sair, porque não tem como ir pro home care, porque não melhora, porque, enfim, várias coisas acontecem, tem crianças que saem e volta várias vezes, então tem de tudo. É assim, muitas coisas acontecem. E o Fred falou, baby, a gente pode ficar aqui 40 dias ou 40 anos. Você vai escolher ficar aqui reclamando ou se lamentando, ou a gente vai ficar aqui com uma posição de adoração mesmo, de agradecer ao Senhor por Ele ter trazido o Oliver de volta, de rendição ao Senhor, de tentar aprender com essa situação toda. A partir daí a gente tomou essa atitude mesmo de viver aqueles dias ali na plenitude do sofrimento mesmo. Eu lembro que eu acho que eu não assisti nenhum filme, nenhuma série. Eu não costumava ficar muito tempo no celular, rolando o feed. Eu tentei ler o máximo que eu pude, gastar o meu tempo orando. O Fred sempre fazia um período de louvor ali comigo. Ele não ficava na UTI comigo, ele ficava do lado de fora do hospital. E a gente sempre pensava que aquele momento ali era um momento muito precioso, que o Senhor podia nos ensinar coisas pro resto da nossa vida, sabe? E eu senti também um momento de muito propósito, sabe? Porque a minha vida inteira eu ouvi sobre a fé, eu ouvi histórias da Bíblia, eu tive essa aula ali mais teórica durante a minha vida inteira, aprendi sobre o Senhor a minha vida inteira. Mas quando eu tava lá na UTI com o Oliver, foi o momento que eu consegui provar e ver que o Senhor é bom, que o Senhor sustenta, que o Senhor cuida e que eu não preciso estar bem e nem ter as circunstâncias perfeitas para ter o Senhor comigo. Então foram inúmeros aprendizados nesse tempo. O Oliver foi melhorando aos poucos e chegou um dia que ele estava bem. Eles não tinham descoberto o que tinha acontecido. Ele passou por vários exames e não tinha dado nada. Aí a médica veio pra mim numa noite e falou, olha, Amanda, a gente vai mandar vocês embora pra casa. Amanhã, se não acontecer nada, vocês vão pra casa, vocês vão ganhar alta. Porque ele tá bem, não aconteceu nada, pode ter sido uma morte súbita. Isso acontece, vários bebês morrem sem explicação. E a gente conseguiu reverter, que bom, e é isso. E aí Fred e eu ficamos meio desesperados, porque como que a gente ia embora pra uma cidade sem UTI, sem saber o que aconteceu? E a gente começou a orar sobre isso e na mesma noite o Oliver começou a ter taquicardia. Do nada, ele estava dormindo no meu colo pacificamente, o médico passou e olhou pro monitor e falou, por que o coração dele tá tão acelerado? Aí eu falei, não sei, eu acho que é erro de leitura. Ele falou, não é erro de leitura, pode colocar ele aqui. Na hora que o médico escutou o coração dele, ele falou que o Oliver estava com o coração super acelerado. E aí começaram várias taquicardias. A gente descobriu que ele tem um problema muito raro em bebês. É um problema que as pessoas têm quando elas estão mais velhas ali, depois de 50, 60 anos. Que é um ataque supra, na parte superior do coração dele.
alguma coisa acontece que dá tipo um curto-circuito e o coração dele é perfeito anatomicamente, então não tinha como descobrir isso com ultrassom ali, um exame. Isso só se descobre se a pessoa estiver tendo uma taquicardia na hora do eletro, na hora do exame elétrico. E aí, ele, graças a Deus, a gente descobriu lá, o médico conseguiu ver. E aí começou a saga para descobrir qual a medicação, porque é um problema que adultos têm. Então não tem uma medicação infantil para isso. Então a gente teve que pegar uma medicação adulta, testar, e testar a quantidade, testar qual medicação ia colocar. Foram longos 40 dias até a gente achar a dose. E em cada taquicardia que ele teve, e ele teve assim inúmeras, muitas taquicardias, eles tinham que meio que reiniciar o coração dele quimicamente. A gente tem o reinicio do coração com choque e a gente tem uma forma de fazer isso quimicamente, que é com remédio. Ele tinha um acesso no pescoço que ia direto pro coração. E aí eles davam uma medicação que era muito rápida, que essa medicação fazia o coração dele parar de bater e voltar a bater de novo no ritmo normal. E ele fez isso muitas vezes, chamada adenosina, uma medicação, nunca vou me esquecer. E eu lembro que ele fez isso inúmeras vezes. Teve uma época que ele teve tantas taquicardias, eu lembro que só de manhã ele teve umas 20, que o coração dele não estava mais sustentando e ele teve que ser entubado de novo, colocado em coma, ele teve que levar choque nesse dia. E é engraçado porque às vezes a gente fica no hospital, meu filho pegou um problema respiratório, alguma coisa específica, né? E a gente vai e a gente vê a criança melhorando aos poucos até sair do hospital. E eu lembro que com o Oliver não era o caso, porque os médicos estavam confusos, eles não sabiam o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Tava todo mundo perdido, ninguém sabia como tratar. Eu lembro que eles ficavam ligando para um médico de São Paulo, que era o único cardiologista, pediatra, arritmologista, porque é uma coisa muito específica, não tem muito. Eu acho que o nome dele era Rogério, inclusive. E eles ficavam ligando para esse cara ajudar, dar dica do que testar, porque ninguém sabia o que fazer. Então o caso dele era um caso que a gente não sabia se ele ia sair vivo, porque eram vários dias assim, muitas coisas acontecendo, e muitas pioras, e muitas melhores, e muitas pioras. Então foi realmente assim um tempo muito desafiador, muito difícil. E isso torna ainda mais gracioso olhar para ele hoje, com 3 anos, super bem, se desenvolvendo, brincando com os irmãos, alegre, e andando e correndo e falando, tudo muito bem. E é inacreditável assim, eu gravando esse vídeo aqui agora, contando para vocês dessa história toda, fico pensando, cara, tudo que eu vivo hoje com ele é um sonho. Que eu lembro que eu ficava imaginando isso lá na UTI, nos dias imensos, longos e intermináveis, entediantes e difíceis, torturantes. Eu ficava imaginando ele comendo, eu ficava imaginando ele correndo com o Noah, eu ficava imaginando eles dois brincando. E sempre que eu lembro dessa história, sempre que eu lembro de tudo que aconteceu, e sempre que eu conto essa história, eu lembro da bondade do Senhor. Eu lembro do quanto o Senhor foi misericordioso conosco. Eu lembro também que muitas pessoas acompanharam a gente na época, oraram por nós e compartilharam histórias, e foi muito abençoador. Foi muito especial receber testemunhos de muitas pessoas, e eu sei o quanto é especial compartilhar essas histórias, né? A gente relembra de que Deus ainda faz milagres, de que Deus ainda cuida, de que Deus ainda está conosco. E isso é muito especial. E eu lembro também que um dos principais pontos assim que eu refleti muito na UTI, e eu não tenho forças e poder para determinar nada, sabe? Se o Senhor quisesse levar o Oliver, Ele teria levado o Oliver. O Senhor foi gracioso e bondoso e maravilhoso. Eu sou muito grata a Ele, com toda a minha vida, por ter deixado o Oliver com a gente. O Senhor continuaria gracioso e bondoso e misericordioso se Ele tivesse levado o Oliver também. E eu lembro que na época as pessoas falavam muito disso. Porque tem que determinar que ele vai ser curado e que tem que determinar não sei o quê. E eu lembro que eu orava sempre com muita humildade ao Senhor, porque eu sabia que o Senhor podia levá-lo se Ele quisesse, se fosse da vontade dEle. E podia não levá-lo se fosse da vontade dEle. O que eu pedia
eu pedia para o Senhor não levá-lo, eu pedia para o Senhor cuidar dele, eu pedia para que ele melhorasse. Assim como hoje eu peço para que o Senhor tire os remédios dele. Até hoje, ele tem 3 anos hoje. Até hoje ele toma os remédios pro coraçãozinho, tá cada vez diminuindo mais e eu segurando, clamando para que um dia ele possa ficar sem os remédios e que o coração dele estabilize tranquilo, sem precisar de nenhum suporte. Mas esse poder está nas mãos do Senhor. E esse foi um dos ensinamentos muito especiais que eu tive nesse tempo de UTI, que eu não preciso determinar alguma coisa, não preciso estabelecer aquilo e tipo assim, ir assim para Deus e Deus, você vai fazer. Eu sou a filha do meu pai e eu posso pedir e se for da vontade dele, ele vai me atender. E se ele não me atender, ele sabe. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele vai cuidar de mim, ele vai cuidar do Oliver. E eu me submeto a essa vontade, sabe? A segurança nessa submissão. Uma coisa que a gente falava muito também na época, a gente fala até hoje, é que a nossa fé não tá que o Senhor vai fazer o que a gente quer. A nossa fé está na confiança que a gente tem no Senhor, que o Senhor vai cuidar, que o Senhor sabe o que é melhor e que o Senhor supre as nossas necessidades. E Ele é bondoso, independente da circunstância. Então foi muito especial. Foi muito especial ter passado por tudo isso, porque é um milagre. Depois de um ano e pouquinho, eu encontrei com a médica que nos recebeu lá nesse hospital e que que trouxe ele de volta, né? Que fez a reanimação ali. E ela me falou uma vez, ela, Amanda, sabia que tava todo mundo ali à toa. Gente, hospital público em Brasília. Todo mundo à toa? Sounds a little weird. E ela falou, Amanda, tava todo mundo à toa e parece... Todo mundo conversou depois que foi uma coisa assim que estourou muito, porque foi um caso muito extremo, né? Todo mundo conversou depois, parece que tava todo mundo ali esperando alguma coisa acontecer. E eles estavam ali prontos para receber o Oliver, tinha mais de um médico disponível. Foi inacreditável e a gente viu a mão do Senhor em tantos detalhes, sabe? E eu sinto que aquela história, né? De quanto mais você é perdoado, mais valor você dá àquilo, parece que mais graça você recebe. E eu não tinha para onde correr naquele tempo, eu não tinha outro lugar para ir, eu não tinha nenhum escape. Eu tinha o Senhor e a minha fé. E a minha fé estava onde? A minha fé estava na cura? A minha fé estava no Senhor? Então eu decidi não olhar para a cura, eu decidi olhar para o Senhor e o que Ele queria fazer, o que Ele queria fazer em mim naquele tempo, o que Ele queria fazer na vida do Oliver, o testemunho que Ele estava gerando ali, e aquilo não era para nos engrandecer e nem engrandecer ao Oliver, sabe? Era para engrandecer ao Senhor e a fidelidade dele, a palavra dele. Depois desses longos 40 dias de UTI, a gente saiu, a gente viveu uns bons bocados lá, mas a cada novo passo que o Oliver dá, sabe, a fala, a alimentação, os primeiros passinhos, correndo, se desenvolvendo, é sempre motivo de muita alegria. E sempre que a gente relembra essa história, a gente relembra com muita gratidão ao Senhor, porque Ele faz milagres. Ele faz milagres, Ele cuida da gente. E essa é a história do nosso milagre. Tô muito feliz de ter compartilhado com vocês essa história, de ter documentado agora. E se você tá passando por algum momento assim difícil de UTI, de doenças, de problemas diversos, saiba que o Senhor ainda faz milagres e que Ele cuida de você, que Ele é o maior interessado em te ver bem, em te ver saudável, mas mais ainda Ele está interessado em te ver santificado, em te ver mais parecido com Ele. Então, todo e qualquer sofrimento que você esteja passando, que você consiga fitar os olhos dele, olhar para ele, aprender dele, beber da fonte que ele é e se alimentar disso e se fortalecer nisso. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!